Todos os dias, esse velho homem pegava seu ferro de passar e cuidadosamente passava o lençol que o acompanhava já há milhares de anos. Inesperadamente, o jovem ao lado dele o usou casualmente para limpar a faca. O velho ficou furioso e, sem hesitar, cravou a faca diretamente na palma da mão do jovem. O rapaz gritou de dor, mas, estranhamente, o ferimento cicatrizou rapidamente. Acontece que essa era a habilidade regenerativa dos vampiros. O jovem era, originalmente, uma pessoa comum, mas um incidente inesperado o transformou em um verdadeiro vampiro. Naquele dia, um pequeno caminhão o atropelou enquanto ele atravessava a rua. O carro que vinha atrás não conseguiu frear a tempo e colidiu com a traseira do caminhão. O motorista foi lançado para frente e caiu sobre o jovem. Todos ao redor viram os dois deitados em uma poça de sangue e pensaram que nenhum deles sobreviveria. Nesse momento, o velho homem se mexeu. Ele torceu o pescoço deslocado, ficou de pé e saiu. Mas, para espanto de todos, o jovem também se levantou cambaleando e foi embora. Agora, o rosto do velho mostrava frustração. Ele suspeitava que seu sangue havia escorrido para a boca do jovem. Então ele correu atrás dele. Os dois acidentados simplesmente deixaram a cena. Passantes viram o rosto ensanguentado do jovem e tentaram chamar a polícia, mas foram impedidos pelo velho, que disse que eles estavam apenas encenando uma peça de rua. Estava claro que o velho queria esconder algo. O velho seguiu o jovem até um prédio de dormitórios e descobriu que ele era um estudante universitário. Preocupado com a situação, o colega de quarto do rapaz fez perguntas, e foi então que o jovem percebeu que havia sido atropelado, mas não tinha sequer um arranhão no corpo. Mais ainda, ele percebeu que sua audição estava muito mais aguçada e sua força havia aumentado violentamente. Enquanto ele tentava entender o que estava acontecendo, o velho apareceu repentinamente atrás dele. O velho perguntou ao jovem se ele se sentia estranho, como se tivesse poderes sobrenaturais. O jovem não entendeu o que ele queria dizer. Foi então que o velho explicou: "Você bebeu meu sangue. Agora você é uma espécie diferente como eu." O velho perguntou novamente: "Você deve estar com sede de sangue fresco agora, não está?" O jovem ficou ainda mais confuso com essas palavras. Descobriu-se então que o velho, chamado Václav, era um vampiro. Mas não pense que essa identidade era algo assustador. Na verdade, ele era uma pessoa muito gentil. Quando a água de uma velha senhora solitária foi cortada, Václav foi até ela para ajudá-la a carregar água. E ao ouvir os conselhos da faxineira, ele tentava ao máximo não causar problemas às pessoas, mesmo que estivesse exausto. Václav vivia com outros dois vampiros. Embora não fossem parentes, ambos tinham o sangue dele correndo pelas veias. Jan era um médico militar do século XVIII. Em meio ao medo no campo de batalha, Václav atirou acidentalmente em Jan, que estava à beira da morte. Para salvá-lo, Václav deu-lhe seu sangue, transformando-o em um vampiro. A outra era Anna, uma policial da era soviética. Durante uma perseguição a criminosos, ela levou um tiro por Václav. Ele não suportava ver uma jovem tão boa morrer tão cedo, então também deixou que Anna bebesse seu sangue. Assim como Václav podia voar, os dois também desenvolveram habilidades especiais. Anna podia ler os pensamentos das pessoas por meio do contato físico. Já o Dr. Jan podia obter informações sobre o corpo de outra pessoa através do sangue. Dessa vez, um estudante universitário havia se tornado vampiro por acidente. Era verdadeiramente uma nova geração surgindo após um século. Ao descobrir a verdade, o jovem não entrou em pânico. Na verdade, ficou extremamente empolgado. Curioso, ele perguntou ao velho sobre a lenda dos vampiros. Exceto pela sede de sangue e pela imortalidade, todo o resto era apenas suposição feita pelos humanos. Além disso, eles nunca matavam pessoas. Normalmente dependiam de médicos para coletar sangue. Como um jovem cheio de energia, Evi se adaptou rapidamente à vida de vampiro, mas ainda não conseguia descobrir qual era sua habilidade especial. Para provar seu valor, ele foi sozinho até os subúrbios para enfrentar alguns ladrões, e depois coletou um pouco de sangue como recompensa. Mas no dia seguinte, a delegacia recebeu uma denúncia de que 2 pessoas haviam morrido na floresta por perda excessiva de sangue. Anna, a policial, correu imediatamente para o local. Ao chegar, ela percebeu de imediato que aquilo havia sido causado por vampiros. Além disso, ela encontrou objetos pessoais de Evi no local. Enquanto isso, Evi estava em casa com Václav, comemorando sua caçada bem-sucedida. De repente, Anna entrou furiosa, perguntando se ele havia matado alguém na floresta. Evi respondeu que estava apenas seguindo regras. Ele só havia coletado um pouco de sangue de cada pessoa antes de deixá-las descansando sob uma árvore. Ele até verificou a respiração dos 3, mas quando ele mencionou que haviam 3 pessoas, Anna percebeu que algo estava errado. Só haviam 2 cadáveres no local. Então, ela decidiu encontrar o sobrevivente. Nesse momento, a guardiã também apareceu. 100 anos antes, Václav havia assinado um contrato com a organização da qual ela fazia parte. Se um vampiro matasse alguém, seria capturado e executado. Václav garantiu que não tinha cometido esse erro. A guardiã disse que se descobrisse o responsável, Václav teria que entregar 2 pessoas como pagamento pelas vidas perdidas. Václav prometeu que encontraria rapidamente o verdadeiro culpado. Como a policial mais experiente, Anna deveria ter acesso às informações primeiro, mas dessa vez a capital enviou um detetive
detetive sênior. Todos os documentos do caso estavam com ele. Felizmente, ainda havia o Dr. Jean na família. Ele acidentalmente bebeu o sangue que Evie havia trazido e imediatamente reconheceu que era de um dos seus pacientes. Acontece que no dia anterior, um homem à beira da morte havia sido levado ao hospital e ele era o único sobrevivente do trio. Apesar dos ferimentos graves, o médico conseguiu salvá-lo no último momento. Ao receber a notícia, Ana correu para o hospital, mas inesperadamente, o homem havia fugido pela janela, mesmo gravemente ferido. Para deixar o hospital nessa condição, ele devia estar escondendo algo, ou com muita pressa para sumir. Alguém informou que o viu correndo em direção à escola. Isso fez Jean lembrar de sua ex-esposa, que era professora. Embora ela também fizesse parte da família dos vampiros, desde o divórcio, vivia sozinha. O longo tempo sem contato fez Jean desconfiar de como ela estava se alimentando. Ao confrontá-la, Olga disse que na noite do incidente estava com seu novo namorado. Enquanto isso, Václav, sem alternativas, decidiu roubar os documentos que estavam no computador do detetive Ivan. Ele só precisava conectar um pendrive escondido no computador para que Evie, em casa, pudesse copiar tudo. Para ajudar, Ana usou a desculpa de dar boas-vindas ao Ivan e o convidou para sair. Durante o encontro, ela tentou ler seus pensamentos através do toque. No entanto, tudo o que Ivan conseguia pensar era na beleza de Ana. Ele achava que ela estava especialmente linda naquele dia. Quando ela apertou sua mão propositalmente, ele ficou encantado com a maciez dela. Pensando que Ana estava dando em cima dele, Ivan segurou sua mão com firmeza e até se ofereceu para levá-la ao seu quarto. Ana o rejeitou bruscamente, deixando Ivan sem escolha a não ser sair do local. Mas então, Ana se lembrou de que Václav ainda estava escondido no quarto de Ivan. Ao ouvir os passos se aproximando do lado de fora, Václav não teve opção a não ser escapar pela janela. Porém, como estava pesado, caiu no chão. Embora tenha saído ileso, acabou assustando os transeuntes. O pior era que, além de não conseguirem copiar os documentos, o programa de rastreamento de Ivan descobriu o endereço IP usado por Evie. Felizmente, nenhum membro da família usava internet em casa. Evie tinha usado o Wi-Fi do bar do outro lado da rua. Mais tarde, no bar, Ana foi incomodada por um valentão. Ivan, sem dizer nada, se levantou e deu um soco no homem. Em resposta, outro sujeito quebrou uma garrafa nas costas de Ivan. Mas aos olhos de Ana, aqueles brutamontes não eram nada. Ao ver que Ivan estava gravemente ferido, ela o levou até o Dr. Jean. Václav se perguntou por que ela estava trazendo um humano ali. Ana respondeu que ele havia a ajudado. Foi a primeira vez em 70 anos que alguém lutou por ela. Mas, nesse momento, a guardiã apareceu novamente. Ao ver Ivan deitado à mesa, ela pensou que os vampiros estavam se alimentando dele. Václav se apressou em explicar tudo, mas Arena, a guardiã, não se importava com o motivo. Naquele dia, ela estava ali para levar Evie, o principal suspeito. Václav tentou argumentar, dizendo que Evie ainda era apenas um garoto, e além disso, não havia nenhuma prova concreta de que ele fosse o culpado. Mas, se Arena não pudesse levar Evie, alguém teria que substituí-lo. Diante da arrogância de Arena, Václav não conseguiu mais se conter. Transformou-se em vampiro e a repreendeu duramente. Mesmo assim, apesar de estar furioso, ele ainda falava com carinho com Arena. Afinal, foi ele quem cuidou dela enquanto crescia, e até havia salvado sua vida com as próprias mãos no passado. Agora, ele só precisava que Arena lhe desse um pouco mais de tempo. Prometeu encontrar o verdadeiro culpado. Se o verdadeiro culpado fosse alguém da própria família, ele mesmo lidaria com isso. Arena deu ao Václav uma semana. Embora Arena tenha ido embora, Václav não se transformava há décadas, e o processo repentino foi extremamente doloroso para ele. Mas seus esforços logo foram recompensados. Logo no início da manhã seguinte, Olga forneceu uma pista importante. O homem foragido havia sido seu aluno e costumava perambular por uma garagem perto da universidade. Coincidentemente, Ivan havia acabado de acordar quando ouviu essa informação, mas o ferimento de Ivan atraiu Olga, que não resistiu e foi cheirá-lo. Felizmente, Václav mandou Olga embora antes que fosse tarde demais. Václav então informou Ana imediatamente, mas quando ela chegou à cena, viu Ivan agachado ao lado de um cadáver, com as presas de vampiro à mostra. Ivan pediu para Ana não se assustar. Na verdade, aquele era apenas um modelo que ele havia feito com base nos ferimentos no cadáver. Ele suspeitava que os casos não tinham sido causados por pessoas comuns. Ana olhou para a marca de mordida no braço da vítima e percebeu que não poderia levar o cadáver para a delegacia, pois isso colocaria sua família em perigo. Então, fingiu pedir ajuda ao Ivan para fazer uma ligação e, ao mesmo tempo, revelou suas presas e o mordeu. Além de amar sua filha, o que Václav mais valorizava eram objetos antigos que estavam com ele há séculos. Mesmo depois de viver por mais de 1000 anos, isso não mudava. Todos os dias, Václav pegava um ferro de passar e cuidadosamente alisava um lençol que o acompanhava há milênios, mas Evie, casualmente, o usou para limpar uma faca. Isso irritou Václav, que pegou a faca e deu uma lição no garoto. Evie foi ferido e gritou de dor, mas percebeu que o ferimento se curou rapidamente. Descobriu então que essa era a habilidade regenerativa dos vampiros. Como alguém experiente, Václav já conhecia isso. Antes de sair, pediu ao Evie que ajudasse a passar o lençol, mas como um vampiro recém-transformado,
transformado, Evi estava extremamente curioso sobre si mesmo e começou a fazer loucuras com o próprio corpo. O que ele não sabia era que recuperar o corpo exigia uma enorme quantidade de energia. Pouco tempo depois, Evi entrou em estado de perda de sangue. Movido pela fome, ele entrou em um ônibus cheio de passageiros. Para ele, naquele momento, os pescoços das pessoas pareciam iguarias prontas para serem devoradas. Mas, lembrando das regras que Václav havia imposto, teve que se controlar e apenas sentir o cheiro. Evi mal conseguiu voltar para casa e, ao chegar à porta, já não tinha forças para ficar de pé. Felizmente, Václav chegou nesse instante, viu a cena e imediatamente entendeu que Evi havia se ferido por imprudência. Levou o garoto para dentro e deu a ele um pouco de sangue, o que foi suficiente. Era o momento certo para dar ao Evi uma lição que ele jamais esqueceria. Mas Václav acabou amolecendo e escondeu alguns petiscos para Evi comer. Apesar disso, o que mais o preocupava no momento era o recente caso de assassinato. Havia várias pistas que indicavam que o crime havia sido cometido por um vampiro. Na cena do assassinato mais recente, também haviam marcas de mordida no corpo da vítima. Como policial e membro da família, Ana sabia que não podia deixar o mundo descobrir a existência dos vampiros. Por isso, ela mordeu Ivan no pescoço para fazer com que ele perdesse a memória. Quando Ivan acordou, Ana fingiu ter chegado atrasada e disse que ele provavelmente bateu a cabeça e desmaiou do lado de fora. A cena do crime também havia sido limpa por ela. Para proteger sua família, Ana precisava encontrar o assassino antes da polícia. Por isso, secretamente entregou o corpo para Jean. Afinal, o hospital era o lugar mais adequado para esconder um cadáver. Ao voltar para casa, Ana encontrou Evi ultrapassando todos os limites. Diante de um garoto que só causava problemas o dia todo, ela perdeu a paciência e, aproveitando que Ivan havia ido ao banheiro, deu uma bronca severa em Evi. Ivan, por sua vez, descobriu uma nova pista a partir do caso anterior. Encontrou um botão de roupa do século passado na cena do crime. Ana achou o botão muito familiar. Toda a família comparou os itens e confirmaram. O botão pertencia a Olga, a ex-esposa de Jean. Os três foram imediatamente até a casa de Olga, mas ela disse que já havia doado algumas roupas antigas para o museu e outras para o grupo de teatro do qual fazia parte. Contudo, o que ninguém esperava era que o sobrevivente do primeiro caso estivesse na casa de Olga. Ele se chamava Sergei, o novo namorado que Olga havia mencionado. Ao ver os olhos perdidos e o rosto pálido de Sergei, ficou claro que ele havia sido drenado sangue e ainda não se recuperou totalmente. Foi então que Jean notou algo ainda mais estranho. O ferimento de Sergei havia desaparecido completamente, um fenômeno que Jean não conseguia explicar. Ele imediatamente colheu uma amostra de sangue de Sergei para análise. Enquanto todos discutiam o que fazer, Ivan enviou alguém para procurar por Sergei. Através do histórico de chamadas no celular dele, Ivan havia descoberto o endereço de Olga. Como principal suspeito no caso, Sergei foi levado para a delegacia. De acordo com o relato de Sergei, ele e seus companheiros foram emboscados à noite. Quando acordou, 2 de seus amigos já estavam mortos, e um homem vestido de preto o perseguia, assustando-o a ponto de fazê-lo fugir em desespero. Quando recobrou a consciência, estava no hospital. Sergei pensou que estivesse seguro, mas então ouviu a voz do homem de preto do lado de fora da porta. Então, Sergei imediatamente fugiu pela janela. Ele foi até a garagem que alugava com um amigo, trocou de roupa e foi procurar Olga, mas não conseguia entender por que seu corpo havia se curado tão rapidamente. Parecia que o corpo que Ana encontrou no armazém era o colega de quarto de Sergei, que foi morto acidentalmente pelo assassino. A polícia, com certeza, também estava investigando seu paradeiro. Então, Ana ligou imediatamente para Jean e pediu que ele desse um jeito de tirar o corpo da cidade e arrumasse uma causa de morte que não levantasse suspeitas. Jean não sabia dirigir, então foi pedir ajuda a Olga. Apesar de estarem divorciados, Olga originalmente queria ser imortal, e Jean a ajudou a se transformar em vampira. Olga dirigiu até a porta dos fundos do hospital na hora marcada. Seu carro de luxo chamou a atenção de um segurança, que se aproximou e elogiou o veículo, mas de repente, viu Jean tentando colocar um cadáver no porta-malas. Logicamente, um carro do hospital é que deveria ser usado para transportar cadáveres. Jean hesitou, não completou sua explicação e nem tinha documentos de autorização do hospital. O segurança começou a suspeitar. Foi então que Olga desceu calmamente do carro e perguntou ao segurança se alguém já tinha dito que ele tinha olhos lindos. Em seguida, ela olhou diretamente nos olhos dele e disse que o que ele viu não era um cadáver, mas um paciente do Dr. Jean, que havia recebido alta e precisava ser levado para casa. O segurança, enfeitiçado pelo charme especial de Olga, não apenas ajudou Jean a colocar o corpo no carro, como ainda desejou melhoras ao paciente antes de ir embora. Por causa das marcas de mordida de vampiro no corpo e porque os dois eram membros do clã dos vampiros, eles precisavam evitar chamar atenção. Mesmo sem terem encontrado o verdadeiro culpado, era necessário inventar uma causa normal para a morte. Ao passarem pela ponte fora da cidade, Olga não pôde deixar de se perder em lembranças. No passado, aquele local era um pequeno lago que carregava a memória romântica dela com Jean. Naquele momento, Olga tentou segurar a mão de Jean, mas ele já não sentia mais nada por ela. Com raiva, Olga pegou o corpo
corpo no porta-malas e, apesar da objeção de Jean, o jogou da ponte. O cadáver foi imediatamente atropelado por um carro que passava, restando apenas um rastro de sangue na estrada. Para controlar os rumos do caso de assassinato, Ana pediu ao Jean que desse um aviso ao responsável pela investigação. Até mesmo o ferimento na cabeça de Ivan poderia se curar a qualquer momento, então ele teria que ficar com eles por alguns dias, aproveitando para observar o estado do ferimento. Mas, ao entrarem na casa, descobriram que a vida anterior de Ivan como humano era muito complicada. A família não queria que ele percebesse suas falhas. Então prepararam um café da manhã farto. Mesmo que vampiros tivessem diarreia ao comer comida humana, precisavam fingir. Ivan foi ao banheiro, mas entrou por engano no quarto de Václav, onde viu um caixão no chão. Václav rapidamente explicou que era o caixão de sua ex-namorada, dado pela família dela, e que ela havia morrido, mas ele não. Ao finalmente encontrar o banheiro, Ivan descobriu que não havia papel higiênico. Václav, sem alternativa, lhe deu um jornal japonês sobre usinas nucleares. Acontece que vampiros não comiam arroz, então não usavam o banheiro. Além disso, as unhas de Václav eram tão grandes que ele nem conseguia puxar o papel. Para que a casa parecesse uma casa de humanos, Václav saiu para comprar alguns suprimentos, mas acabou ouvindo boatos de que animais selvagens estavam aparecendo nos arredores da cidade. Muitos fazendeiros haviam perdido seu gado, que aparecia morto com todo o sangue sugado. Václav percebeu que aquilo não era normal e foi investigar. Ele encontrou algumas casas bem estranhas nos subúrbios. Além de terem espécimes de animais pendurados nas paredes, também havia muitas fotos de vampiros. Václav imediatamente informou Ana. Ivan e Ana foram ao local. Ao ver tantas informações sobre vampiros nas paredes, Ivan, um humano comum, ficou apavorado. Foi então que Ana viu uma foto de Václav na parede. Aproveitando um momento de distração de Ivan, ela rapidamente a escondeu. De repente, ouviram o som de um motor de carro do lado de fora. As pessoas que voltavam eram um garoto chamado Nikita e um idoso paraplégico chamado Faraó. Nikita explicou que as notícias coladas nas paredes haviam sido coletadas por seu avô. Faraó era muito interessado em vampiros. Mas naquele momento, Faraó afirmou que tudo aquilo não eram apenas notícias, eram evidências. Ele confirmou que os vampiros existiam de verdade e que viviam lado a lado com os humanos. Anos atrás, ele tentou contar isso a todos, mas ninguém acreditou. O governo até o internou em um hospital psiquiátrico. Depois de dizer isso, Faraó quis entregar um documento importante para Ivan, mas naquele instante começou a chamar pela sua esposa falecida. Ivan percebeu que Faraó sofria de Alzheimer. No entanto, Ana sabia com clareza que tudo o que ele havia dito era verdade. Ao voltar para casa, Ana contou ao Václav sobre o ocorrido. Václav ficou furioso e foi imediatamente procurar Arena. Ele a confrontou, perguntando por que ela havia internado uma pessoa comum em um hospital psiquiátrico e o mantido preso por décadas. Isso era injusto com Faraó. Arena, no entanto, discordava. Para manter a ordem social, era necessário haver equilíbrio entre humanos e vampiros e, se preciso, aplicar medidas coercitivas. E se fosse Václav no lugar dela, o que ele teria feito? Ao dizer isso, Arena mudou repentinamente de assunto. Disse que, independentemente do assassino pertencer ou não à família de Václav, ela poderia encerrar o caso. Eles não precisariam mais viver com medo. Mas, para isso, Václav teria que ajudá-la com uma coisa: transformá-la em uma vampira. Segundo ela, a coisa mais dolorosa no mundo humano é saber da existência de criaturas especiais, mas não poder contar a ninguém. Mesmo após a morte, esse segredo teria que ser levado ao túmulo. Arena havia sido guardiã do equilíbrio entre humanos e vampiros por gerações, há mais de um século, mas nunca recebeu reconhecimento de nenhum dos lados. Agora, ela descobriu que tinha câncer. Sem saída, esperava que Václav pudesse ajudá-la, transformando-a em vampira. Embora Václav quisesse ajudá-la, ele também carregava um passado que não queria lembrar. No século anterior, houve um vampiro que sugou todo o sangue de uma vila inteira. Václav queria punir o responsável conforme a lei, mas foi impedido pela guardiã. O culpado era seu irmão mais novo. No fim, Václav quebrou a lei que jurou proteger. Por isso, ele não podia permitir que sua própria espécie se tornasse a autoridade da lei. Arena era uma boa pessoa, mas não havia garantias de que seria uma boa vampira. Enquanto isso, as pistas dos assassinatos recentes eram confusas. O detetive Ivan recebeu uma pilha de documentos com comentários e imagens relacionados a vampiros. Entre eles, havia fotos de Václav e Evi. Ivan foi imediatamente procurar Evi, mas ele sinalizou que estava ao vivo fazendo uma live vendendo produtos, fantasias com tema de vampiro. Evi mostrou ao Ivan seu fórum online. Coincidentemente, um blogueiro chamado Senhor das Trevas postou um artigo dizendo que o último assassinato teria sido cometido por um vampiro. Ele ainda expôs muitos detalhes do caso com orgulho, o que fez Ivan suspeitar que o autor era um lunático obcecado por vampiros, que matava pessoas e depois postava sobre isso por prazer. Ivan então pediu ao Evi que revelasse ao tal Senhor das Trevas que uma das vítimas, Sergei, ainda estava vivo e que participaria de uma festa secreta de vampiros que seria realizada em breve. Do outro lado, Evi descobriu que Sergei era humano, mas sua ferida havia
havia cicatrizado muito rápido. A única explicação era que ele havia se cortado enquanto ajudava Vaslav a remover cacos de vidro, e o sangue de vampiro caiu em sua ferida. No entanto, através dessa experiência, Evie percebeu que seu sangue não era suficiente para curar um humano. Antes do incidente, Sergei provavelmente havia consumido alguma substância ilegal. Se fosse possível combinar sangue de vampiro com essa substância, talvez Jan pudesse desenvolver uma cura poderosa. Ao saber disso, Valsav ordenou que Jan interrogasse Sergei, pois se a pesquisa desse certo, poderia curar o câncer de Arena. Assim, ela desistiria de querer virar vampira. A partir do testemunho de Sergei, Vaslav foi à internet e entrou em contato com o vendedor da substância ilegal. Combinaram de se encontrar na festa dos vampiros organizada por Evie. No dia da festa, Ivan e seus colegas já estavam infiltrados, preparados. Segundo o plano, Evie sorteou brindes para 3 pessoas. Uma delas era o blogueiro Senhor das Trevas. Quando Evie anunciou o nome dele, ninguém respondeu. Então pediram ao Sergei que contasse sua experiência sobrevivendo a um ataque de vampiro. Isso acabou provocando o verdadeiro Senhor das Trevas. Enquanto isso, Vaslav e Jan conseguiram concluir a transação com o traficante. Mas ao saírem, foram flagrados pela polícia antidrogas em uma batida surpresa. Nesse momento, Sergei viu Evie fantasiado de vampiro, o que o fez lembrar do ataque que sofreu. Sua consciência despertou e, de repente, ele via todos ao redor como vampiros. Aproveitando a confusão causada pela batida policial, Sergei fugiu com a multidão. Evie correu atrás dele, mas acabou sendo esfaqueado no peito, e a cena foi testemunhada pela polícia. Ao ver o sangue nas mãos de Evie, os policiais temeram que houvesse um mal-entendido sério. O resultado foi desastroso. Além de não prenderem o verdadeiro culpado, o grupo de Vaslav foi levado preso à delegacia. Para escapar, durante o depoimento, Vaslav fingiu ter uma recaída de uma doença antiga. Vendo o estado grave de Vaslav, o delegado ficou com medo de que ele morresse ali e causasse ainda mais problemas. Além disso, sua idade não combinava com a de um viciado em drogas. Por isso, ordenou que a polícia libertasse Vaslav e o médico Jan, considerando que não representavam perigo. Evie, por outro lado, estava em apuros. Ele foi detido pela polícia e levado para fazer um exame de sangue. Mas o sangue de um vampiro não poderia parecer normal. Evie tinha apenas 20 anos, mas seus exames pareciam os de alguém de 60 anos. Para evitar que Evie fosse desmascarado, Olga foi imediatamente ao hospital. Usando seus poderes de controle mental, ela manipulou a enfermeira e trocou a amostra de sangue de Evie. Enquanto os 3 vampiros enfrentavam dificuldades, Ana teve uma boa notícia. Descobriu que Nikita, que havia dado a pista anteriormente, não era um simples estudante, mas um estagiário do hospital. Portanto, ele sabia como extrair sangue das vítimas com tubos. Ana e o policial Ivan foram juntos ao hospital. Ao pedirem o quarto de Nikita, ele os viu no corredor, rapidamente tirou seu crachá, colocou uma máscara e passou calmamente por eles. Mas naquele instante, Ana sentiu algo estranho. Perguntou ao médico ao lado se todos os estagiários usavam crachá e a resposta confirmou sua suspeita. Sabendo que havia sido descoberto, Nikita saiu correndo, acionando o alarme de incêndio no caminho para criar confusão. Por fim, graças ao seu conhecimento do terreno do hospital, conseguiu despistar Ana e Ivan. A mão de Ana foi cortada por vidro durante a perseguição, mas como ela era uma vampira, o ferimento se curou rapidamente. Felizmente, ela colocou um curativo imediatamente para que Ivan não percebesse nada de estranho. Os dois investigaram o carro de Nikita, que não só continha vários tubos, como também um balde comprido com espinhos. Isso explicava por que o corpo da vítima tinha ferimentos que pareciam mordidas de vampiro. Ivan pediu imediatamente à polícia que emitisse um mandado de prisão e foi à casa do avô de Nikita procurar pistas, mas descobriram que, aos olhos de Faraó, Nikita ainda era um neto dedicado. Ao ouvir pelo rádio da polícia que queriam prender o neto, Faraó ficou tão irritado que teve um ataque cardíaco e desmaiou na hora. Ana e Ivan levaram Faraó imediatamente ao hospital. Nesse momento, no hospital, o Dr. Jan estava pesquisando um medicamento especial e finalmente teve um avanço. Acontece que o bondoso Vaslav sabia que Arena tinha câncer, então fez muitos esforços para criar uma droga B, que funcionava em conjunto com sangue de vampiro. Naquela altura, o Dr. Jan tinha acabado de desenvolver com sucesso um medicamento que podia causar uma regeneração celular intensa, mas, como os ingredientes eram limitados, só podiam ser feitas 2 doses. Sergei, que estava gravemente ferido e em coma, recebeu uma dose. De fato, seus parâmetros corporais começaram a voltar ao normal. O Dr. Jan ligou imediatamente para Vaslav e pediu para ele avisar Arena que ela poderia receber o tratamento. Após receber a boa notícia, Arena ficou extremamente feliz, mas, inesperadamente, Olga apareceu de repente para falar com o Dr. Jan. Ela disse que, após a injeção em Sergei, haviam surgido sinais anormais. O Dr. Jan ligou de novo para Vaslav e pediu para cancelar o encontro com Arena. Isso deixou Vaslav em uma situação embaraçosa. Ao investigar, o Dr. Jan descobriu que o assistente havia seguido o procedimento anterior de fazer hemodiálise em Sergei. Isso significava que o remédio injetado tinha sido completamente inutilizado. Embora a dose
dose restante fosse para Arena, o Dr. Jan parecia decidido a encontrar um jeito de usar a dose restante para tentar salvar Sergei. Enquanto isso, Vaslav procurava uma desculpa para dizer que a pesquisa do medicamento havia falhado. Foi quando o Dr. Jan ligou novamente dizendo que não havia mais problema algum. Vaslav ficou extremamente feliz, mas ao chegar ao hospital, viu que o avô de Nikita estava prestes a morrer. Vaslav sabia que aquele homem tinha passado mais de 10 anos internado em um hospital psiquiátrico por causa dos vampiros, e agora estava prestes a morrer de forma trágica. Por compaixão, Vaslav decidiu dar a última dose do remédio a Faraó. O coração dele voltou a bater. Vaslav só pôde dizer a Arena que o remédio havia acabado. Arena não conseguia suportar que lhe dessem esperança e depois a fizessem cair em desespero novamente. Vaslav admitiu que estava errado, mas disse que não tinha mentido para ela. Alguém precisava mais do remédio do que ela. Do outro lado, Nikita achava que seu avô havia morrido, então enlouqueceu. Nikita apareceu intencionalmente diante de Ivan e o atraiu para uma armadilha que havia preparado. Quando Ana correu até lá, Ivan foi empurrado a escada abaixo e perdeu a consciência. Sob pressão policial, Nikita afirmou ser um vampiro que não tinha medo da morte. Nesse momento, Ana pediu à polícia que distraísse Nikita enquanto ela usava sua velocidade vampírica para correr até o prédio num piscar de olhos. Quando Nikita empurrou Ivan a escada abaixo, Ana chegou a tempo e conseguiu segurá-lo. Por fim, o culpado foi capturado. Evgeny também foi libertado. A família finalmente pôde respirar aliviada. Naquela noite, Ana não conseguiu mais se controlar. Abraçou Ivan e o beijou apaixonadamente. Depois de tudo que passaram juntos, os dois desenvolveram sentimentos um pelo outro. Mas ao se empolgar, o rosto vampírico de Ana apareceu. Ivan ficou apavorado ao ver aquilo. Ana sabia que Ivan era uma boa pessoa, então decidiu não esconder mais sua verdadeira identidade. Contou tudo sobre si mesma e sua família. Embora fossem vampiros, por causa das leis e da supervisão, viviam como pessoas normais. Ivan perguntou há quanto tempo ela era vampira. Ana respondeu, 70 anos. Isso deixou Ivan profundamente chocado. Só dias depois ele começou a aceitar essa verdade. Primeiro, eles precisavam interrogar Nikita rapidamente para descobrir a verdade por trás do caso. Na delegacia, Nikita ainda afirmava ser um vampiro. Disse que, influenciado pelo avô, sempre acreditou na existência de vampiros. Desde pequeno, começou a beber sangue de animais e, aos 12 anos, provou sangue humano pela primeira vez no hospital. Quanto ao assassinato na floresta, ele disse que foi porque foi assaltado por duas pessoas. Pegou uma tábua com pregos e revidou, o que deixou ferimentos semelhantes a marcas de mordida. Depois drenou o sangue do corpo e planejava levá-lo para casa para beber. Nesse momento, Arena foi ver Ana. Queria confirmar se Nikita era ou não um vampiro. Inesperadamente, Nikita revelou que havia outro assassino. Ele mostrou uma foto de Evi. Arena, ao ver, concluiu imediatamente que ele era culpado e preparou-se para prendê-lo. Depois que Arena saiu, Ana ligou imediatamente para Vaslav. Quando Arena liderou sua equipe até o apartamento de Vaslav, descobriu que Evi não estava em casa. Vaslav olhou para Arena friamente e garantiu que, se Evi fosse realmente o culpado, ele não o acobertaria. Naquela noite, Evi havia acabado de voltar para casa quando Vaslav o arrastou para uma caminhada. Foram até um lugar antigo e escuro. Arena os esperava lá. Evi foi surpreendido por um choque elétrico. Ele perguntou ao Vaslav por que o havia traído. Vaslav pediu a Arena que parasse com os choques. Evi gritou dizendo que nunca matou ninguém, que sempre viveu conforme a lei, mas o grupo de Arena o ignorou completamente. Enquanto Vaslav tentava interceder, Evi quebrou a corrente de ferro, saltou pela janela e escapou na frente de todos. Arena ficou furiosa e mandou que o perseguissem. Ela perguntou ao Vaslav por que ele não correu atrás, e ele respondeu que deixar Evi escapar era culpa deles, não dele. Inesperadamente, Arena achava que Evi voltaria para casa, então mandou Vaslav esperar lá. Afinal, Evi já considerava Vaslav um inimigo. Na delegacia, Nikita continuou a confessar. Ele havia perseguido Sergei e matado o colega de quarto de Sergei na garagem. Ivan começou a ter dores de cabeça ao ouvir sobre o caso. A imagem do cadáver continuava surgindo em sua mente. Ana interrompeu o interrogatório e contou ao Ivan que o havia mordido. Por isso ele não lembrava da cena daquele dia. Ivan, então, voltou a interrogar Nikita e percebeu que havia marcas de mordida no pescoço dele, iguais às suas. Ele foi imediatamente falar com a família de Vaslav. Perguntou se algum deles havia mordido Nikita. Diante da resposta negativa, Ivan começou a suspeitar. Se ninguém o havia mordido, isso significava que havia outro vampiro por perto, e essa pessoa era o verdadeiro mentor por trás de tudo. Nikita era apenas uma ferramenta para fornecer sangue. Vaslav não conseguia imaginar outro vampiro vivo que não obedecesse às leis. Então, decidiu investigar a linhagem dos vampiros, mas após examinar muitos registros, não encontraram nenhum suspeito. Do outro lado, Evi, sem saber para onde ir, foi parado por um estranho. O homem bebeu uma garrafa de sangue fresco e deu-a ao Evi. Descobriu-se que aquele homem era o verdadeiro mentor por trás de tudo. Há pouco tempo, dois homens haviam desenterrado um machado sob uma grande rocha. Quando continuavam
continuaram cavando, se assustaram. Havia um cadáver ressecado embaixo. Pensaram que haviam encontrado uma múmia de 1000 anos e planejaram vendê-la por muito dinheiro. Mas no caminho de volta, um deles se feriu com um machado, e essa gota de sangue despertou o vampiro Kim, que estava adormecido há centenas de anos. Os dois homens se tornaram a primeira refeição de Kim após acordar. Embora Kim tivesse recuperado a aparência humana, ele se sentia totalmente estranho neste mundo moderno. Só quando conheceu Nikita durante uma caçada, soube que havia um guia e que os humanos não precisavam se preocupar com comida. Kim também contou ao Evi que tinha um rancor antigo contra Vaslav, de séculos atrás. Desde que acordou, Kim vinha observando a família de Vaslav por muito tempo. Bastava mencionar Vaslav para que Evi ficasse extremamente irritado. Inesperadamente, Vaslav era igual aos outros, não confiava em Evi e até queria matá-lo com as próprias mãos. E esse ódio de Evi por Vaslav era exatamente o que Kim queria. Foi Kim quem fez Nikita incriminar Evi. Só assim Evi estaria disposto a se tornar seu assistente. O plano de Kim agora era despertar a habilidade especial de Evi. Ao saber disso, Evi ficou muito animado. Logo depois, Kim mandou que Evi descansasse, pois aquilo consumia muita energia. Ao sair, Evi voltou para a rua pública e passou a seguir Vaslav de perto, procurando uma oportunidade. No momento crucial, uma mão o puxou de volta. Kim o alertou para não agir precipitadamente, pois havia um carro da polícia estacionado em frente ao prédio do apartamento. Além disso, o carro e o supervisor também faziam patrulhas 24 horas por dia. Assim que Evi ouviu falar do supervisor, ele disse com ódio que com certeza era porque Arena estava prestes a morrer e queria levá-lo com ela antes disso. Ao saber que o supervisor estava com uma doença terminal, Kim teve uma nova ideia. Na delegacia, Ivan mostrou de propósito sua marca de mordida para Nikita e mentiu, dizendo que também tinha servido ao mestre anterior e ao futuro mestre de Nikita. Mas quando chegou a vez de Ivan se transformar, não apareceu nenhum sinal do mestre. Nikita disse ao Ivan para esperar pacientemente, pois seu mestre certamente apareceria. A resposta de Nikita confirmou as suspeitas de Ivan. Vaslav foi até a Arena e disse que um vampiro havia aparecido em seu local e que essa pessoa era o verdadeiro mentor por trás de tudo. No entanto, Arena disse que ele estava tentando assustá-la, claramente apenas ganhando tempo para Evi escapar. Por enquanto, Vaslav não tinha provas e só pôde sair entristecido. Mas assim que saiu, Kim saiu do quarto de Arena. Ele logo foi encontrá-la novamente e prometeu dar-lhe a imortalidade. Porém, a primeira condição era que ela o ajudasse a capturar toda a família Vaslav. Evi, por sua vez, ligou para a polícia para relatar que o carro do supervisor estava infringindo a lei. Quando os policiais foram verificar o veículo, ele aproveitou a confusão para entrar no prédio de apartamentos de Vaslav. Quando Vaslav o viu, ficou muito surpreso. Os dois se abraçaram. Acontece que antes de levar Evi para o pátio naquela noite, Vaslav já havia planejado tudo. O motivo dessa encenação era ganhar tempo para todos. Inesperadamente, Evi conheceu Kim por acaso. Naquele ano, a namorada de Kim estava matando e sugando sangue por toda parte. No fim, Vaslav a capturou e a executou. Kim, cheio de rancor, foi atrás de Vaslav para se vingar. Por fim, Vaslav o selou e o enterrou debaixo da terra. Evi acreditava que tinha conquistado a confiança de Kim e decidiu cooperar com todos para capturá-lo. Naquele momento, ele só precisava ativar o rastreador GPS e o grupo de Vaslav saberia sua localização imediatamente. Mas o supervisor estava do lado de fora da porta. Então, como tirar Evi do apartamento também se tornou um problema. Jean pegou uma mala e disse ao Evi para entrar nela. Depois de trabalharem juntos para empacotá-lo, pediram ajuda dos vizinhos para arrastar a bagagem para fora. Mas quando Evi saiu da mala, assustou um morador de rua próximo. Assim que a localização apareceu na tela, Vaslav ligou imediatamente para o supervisor e disse que haviam encontrado o verdadeiro culpado. Logo, todos chegaram ao prédio. Kim percebeu de forma astuta que havia sido traído e derrubou Evi no chão. Evi, percebendo que não escaparia com vida, usou todas as forças restantes para colocar o GPS no bolso de Kim. Quando Vaslav e os outros chegaram ao local, Kim não estava mais lá. Mas, nesse momento, o supervisor já havia imobilizado Evi, sem lhes dar tempo para explicar. Anna e Jim, que estavam por perto, mostraram suas presas e queriam avançar, mas foram detidos por Vaslav. Ele perguntou por que Arena havia feito aquilo, mas ela apenas disse que fez o que ele mandou. Ao voltar para casa, Vaslav estava furioso e arrependido. No dia seguinte, foi procurar Arena novamente e explicou toda a verdade, mas ela ainda parecia não acreditar nele. Nesse momento, Ivan apareceu de repente com seus documentos e acusou Arena de tirar vidas alheias. Segundo a lei do país, Arena enfrentaria 10 anos de prisão. Ao ouvir isso, Arena não conseguiu conter o riso. Com sua condição física atual, temia-se que ela não sobrevivesse até o julgamento. Vendo isso, Vaslav imediatamente puxou Ivan para fora. Vaslav o repreendeu, dizendo que o comportamento de Ivan era muito perigoso. Afinal, os humanos não podiam saber sobre coisas relacionadas aos vampiros. Mas, aos olhos de Arena, revelar a existência dos vampiros aos humanos também violava a lei. Então, ela decidiu punir toda a família Vaslav e concordou em fazer um acordo com Kim.
Kim. À noite, Vaslav voltou à arena e implorou que ela não perseguisse sua família. Ele também disse que poderia ajudá-la a se tornar uma vampira. Inesperadamente, Arena recusou categoricamente. Isso fez Vaslav perceber o perigo e ele correu de volta ao apartamento para avisar a todos que deveriam fugir imediatamente. Ele tinha quase certeza de que Arena havia se aliado ao Kim, o que era extremamente perigoso para a família. Os quatro se abraçaram em despedida, deixaram os celulares para não serem rastreados, e Vaslav disse que talvez não soubessem quando se veriam de novo, mas que sempre seriam uma família, e que se reencontrariam um dia. Após enviar os três embora, Vaslav viu que o rastreador de Evie estava em movimento, então encontrou Kim através do GPS. Mas naquele momento, Kim estava muito calmo e disse que a família de Vaslav não poderia escapar. Kim chamou os guardas para capturá-los e já estava a caminho. Essa atitude enfureceu completamente Vaslav, que se transformou mais uma vez. Mas antes que pudesse atacar, Kim usou fios elétricos para eletrocutá-lo. Quando Vaslav acordou, viu os 4 membros da família trancados em jaulas. Kim queria que ele sentisse a dor de perder seus entes queridos e decidiu deixá-lo por último. Kim disse que os humanos eram criaturas inferiores. Naquele ano, não importava quantas pessoas sua esposa tivesse matado, ela não deveria ter sido executada. Ele considerava o poder dos vampiros um dom natural, mas achava Vaslav tolo por se limitar pelas leis dos humanos. Além disso, ele achava que os humanos traíam até suas próprias crenças para viver um pouco mais. Vaslav respondeu dizendo que não via os humanos como inferiores. Pelo ao contrário, eles tornavam o mundo mais colorido. Ele os amava e queria tentar ser humano, e acreditava que as pessoas boas eram mais numerosas que as más. As palavras de Vaslav despertaram completamente Arena. Em vez de uma eternidade miserável, ela preferia morrer com a consciência limpa. Então, ordenou que seus subordinados atacassem Kim. Mas essas pessoas comuns, obviamente, não eram páreo para ele. Quando ele estava prestes a matar o filho de Arena, Ivan chegou a tempo. Ivan atirou várias vezes em Kim, mas não teve efeito. Kim o derrubou facilmente. Então Kim pegou o machado para acabar com eles. Nesse momento, Arena segurou o suporte de soro e o empurrou com toda a força pela janela. Kim caiu e foi empalado por uma barra de ferro, mas se recuperou rapidamente. Ao ver que Kim estava prestes a se levantar novamente, Sergei chegou dirigindo e o prensou contra a parede. Mas nem isso o fez perder os movimentos. Sergei continuou pressionando o pedal. E quando os dois estavam lutando, Ivan atirou no tampão do tanque de combustível. O fogo explodiu fortemente. Kim foi engolido pelas chamas e caiu. Ivan pegou o machado e quando Vaslav sinalizou, eles finalmente mataram Kim. No final da história, Arena morreu de sua doença e seu filho se tornou o novo guardião que continuaria protegendo o equilíbrio entre humanos e vampiros. A família Vaslav foi reunida, todos acolhendo uma nova vida. Teria sido maravilhoso se Evie tivesse sobrevivido. Bom, o filme termina por aqui. Muito obrigado pela sua atenção. Até a próxima. Tchau, tchau.